Então, boa tarde. Então, boa tarde. Epá, se for só eu, nem vale a pena fazer. Já. O pessoal está um bocadinho atrasado. Pronto. Já está aí, mas já está o Duarte. Ora. Então, boa tarde, Jorge. Boa tardinha, tudo bom? Tudo. As minhas desculpas, pá, mas estava a pensar que o link era sempre o mesmo. Não. Aliás, a primeira formação foi feita com a plataforma Zoom do Paulo Oliveira. E a segunda também. Ora, boa tarde. Só a partir daqui Boa tarde. dos workshops é que eu tenho estado a usar a minha. Bem. Sério. Então, boa tarde a todos os que já entraram até agora. Boa tarde, Jorge. Vamos aguardar mais um bocadinho a ver se entretanto o almoço já acabou.
Então vamos iniciar, vamos dar início a esta sessão em que hoje iremos falar sobre o MD 380 ou o V380, por acaso neste caso foi o 390, mas vai a dar no mesmo. Isto é basicamente o CPS dele. Aliás, estes equipamentos, contrariamente ao workshop da semana passada, são equipamentos mais simples de utilizar, têm menos funções, menos funcionalidades, embora tenham algumas interessantes. Uma delas vou falar. No caso do V, não se aplica ao MD 380, mas aplica só o V 380 e 390, e iria falar então destas pequenas alterações que nós podemos fazer para melhorar um pouco o equipamento. O equipamento em si não é mau, pouco há a melhorar nele. Não tem aquele handicap do Anytone de carregarmos no PTT e ele não faz a emissão imediata. No entanto, traz uma situação, este default, o TX Preamble. Este TX Preamble é o tempo de emissão que ele faz. Neste caso, eu por acaso aumentei isto um bocadinho. O default o que vem de fábrica é 960 milissegundos. Eu aumentei para 1080, provavelmente até sem querer, com o rato a rolar. Este TX Preamble é a introdução que o equipamento faz à rede, ou a questionar a rede, seja o hotspot ou o repetidor, para verificação se consegue enviar o stream ou não. No caso de um repetidor, não sei se já tiveram essa experiência, se têm um MD 380 ou o V, ele leva um certo, ou seja, nós exprimimos o PTT e ele leva um certo e determinado tempo, desculpem, ele leva um certo e determinado tempo a dar o acknowledge, ou seja, ou a permitir que o equipamento seja aceite no repetidor, ou então a dar o bipzinho da ordem a dizer que não conseguiu atingir o repetidor. Esse tempo é dado exatamente por este preamble time. Os 960 milissegundos podem parecer excessivos, portanto é um segundo que ele leva. No entanto, ainda no MD 380, eu tive um MD 380 no passado, descobrimos, eu e outro colega a fazer testes, descobrimos que baixando este tempo havia, portanto, alcançava mais rapidamente o repetidor, obviamente, mas, por exemplo, no envio de SMS, às vezes falhava o envio do SMS. Ele dá o SMS como enviado, nós pensamos que sim senhora que foi enviado, mas afinal não foi. Portanto, não aconselho a baixarem dos 460, 460, eu acho que é 460, 960, é 460, sim, dos 460 milissegundos. O ideal é deixarem estar nos 960, que é o default, e funciona bem. Tem sensivelmente 1 minuto para vos dar esse acknowledge. No caso do 380, do UV 380 ou 390, temos aqui este TX Mode, que no MD 380 não existe, que dá-nos a possibilidade de configurar o rádio de diversas formas, ou pelo canal designado, ou por aquilo que nós introduzimos à mão. Isto o modo de emissão, o modo TX, pelo último canal chamado, ou o último canal chamado mais o que introduzirmos à mão, e este suponho que seja o método mais utilizado no equipamento. O canal designado, ou seja, o canal onde nós estamos, ou aquilo que introduzirmos à mão.
O V380 ou o 390, portanto o MD 390 também não tem esta situação, tem o permitir transmitir diretamente, mesmo não tendo o TG, ou seja, será uma substituição do Promiscuous Mode, a partir do momento que o grupo de chamada seja igual, ou que o grupo, que o ID privado seja igual. Estes dois campos deverão estar sempre habilitados, ou pelo menos dá jeito que estejam habilitados, porque vai nos permitir dar resposta no caso de ouvirmos um grupo, por exemplo, que não consta na lista de contactos ou não consta do RX List. Mais pequenas coisas, terem atenção, o indicador de que o canal está livre, portanto a tal história dos tons, que já muita gente me ouviu dizer que um rádio DMR tem que ter tons, se não tiver tons nós vamos utilizá-lo erradamente, e portanto nunca cair nesta do desabilitar todos os tons, porque perdemos a percepção de quando é que alguém deixou de transmitir. Se ele se calar, por exemplo, ele cala-se, mas não largou o PTT. Nós pensamos que ele largou o PTT, vamos nós tentar falar, não conseguimos porque entretanto, obviamente, o slot está ocupado. Portanto, deixem estar os tons habilitados e no caso destes equipamentos reconheço que é um bocadinho chato porque o tom é relativamente alto e não há como o controlar. Por acaso, agora que estou a falar nisso, lembrei-me que me esqueci a semana passada de referir isso em relação ao Anytone, em que podemos regular o nível dos tons pela posição de volume de áudio. Portanto, alguém tem alguma questão que queira colocar acerca deste primeiro desenvolvimento acerca do UV? Ninguém se quer pronunciar, ninguém tem nenhuma dúvida, ninguém quer dizer algo que fez, que praticou e que deu mau resultado ou que deu bom resultado? Bom, pelos vistos não. Vou-vos mostrar, este é o CPS do UV, como já falámos. Não queria andar aqui agora a voltar novamente aos code plugs, mas gostava de mostrar outro software, um software que eu desde o princípio prefiro a isto, por exemplo, já agora, no caso deste software, eu consigo fazer uma cópia e fazer depois, criar um novo e fazer um colar, alterando depois, por exemplo, só o TG. Agora eu vou fazer comparação deste CPS, do CPS do próprio equipamento, com outro CPS. Ora, só um segundo. Pronto. Então este eu também o tenho para o V390. Já tenho aqui alguns canais. A vantagem de utilização, este programa chama-se Code Plug Editor. A vantagem deste programa é eu poder selecionar uns quantos canais, fazer uma cópia, um Ctrl+C e vir inserir. Não era isto que eu queria. Não era isto que eu queria. Ora. Não era isto que eu queria. Desculpem. Portanto, copiar. Devias querer fazer paste e não insert.
Exato. Pronto, ou seja, permite-me eu agarrar, e imaginem que criaram todos os repetidores, todos os canais de que vocês pretendem para o Rápida. Seguidamente, fariam a seleção disso, pronto, eles todos, faziam a cópia, agarravam num qualquer e o paste, e ele vai pura e simplesmente preencher novamente os mesmos canais, têm exatamente o mesmo nome. O que é que teríamos então depois que fazer? Teríamos que alterar o nome, para não termos duplicações, teríamos que alterar as frequências, provavelmente, e nesse sentido também vos posso mostrar algo simpático. Portanto, vou fazer isso. Vou selecionar estes todos e vou dizer que a frequência é 431 e 431. Tenho todos selecionados e marquei-os a todos com 431. Se eu clicar aqui no primeiro, ele assumiu os 431. E se eu clicar no segundo, e no terceiro, e no quarto, e no quinto, e no sexto, e todos eles estão 431. Ou seja, eu poderia mudar, poderia fazer o copy-call disto para um repetidor de Cascais, por exemplo, e depois, selecionando todos, alterar a frequência no primeiro, as frequências TX, RX, vir clicar aqui para confirmar a alteração, e ele vai-me alterar todos eles. Isto só é chato, a única coisa chata mesmo é a mudança do nome. É a única dificuldade aqui. Tem ainda outra vantagem também. Trabalha diretamente com a base de dados internacional, portanto, eu posso dizer que quero, e visto que este equipamento só suporta até 10.000 contactos, eu, pura e simplesmente só quero os de Portugal, já aqui estão todos. Seleciono todos os contactos de Portugal. Vou fazer aqui uma gracinha para vocês se darem conta. Estes aqui tem mais, tem Portugal, tem Espanha, tem Brasil. Sim, acho que só tem Portugal e Brasil. Portanto, vou apagar estes todos. Ok. E então agora vou dizer que quero todos os contactos nacionais. Pronto, e todos os contactos nacionais foram passados. Portanto, esta é uma das grandes vantagens que eu vejo na utilização do Code Plug Editor. O que é que ele me permite? O que é que ele me permite então? Quais é que são os modelos que eu posso escolher? O MD 380, 390, os UVs, o MD 9600, o MD 2017, e permite aqui o Baofeng Zito DM1701. Também sei de colegas que já o fizeram para o 1801 e que também funcionou. No caso do MD 380, ele permite outra coisa, permite ler diretamente e escrever diretamente do rádio. Não se aplica depois ao UV nem ao 2017, o que quer dizer que construímos tudo neste software, salvamos o fecheiro, depois abrimos o CPS do próprio equipamento, vamos buscar o fecheiro e enviamos para o rádio. Mas basicamente, ou seja, as vantagens que este programa traz, para mim, são um bocadinho superiores a estar a trabalhar com o CPS dos próprios equipamentos. Alguma questão a ser colocada? E continua ninguém a responder. Epá, só uma pergunta, estão aí todos? Eu estou, você tem um CV. Afirmativo. Eu não tenho. Afirmativo. Me too. Delta Eu não tenho Golfão também pergunta, está. mas há agora uma coisa que também que é importante neste programa, que é interessante. Cá em cima as pestanas têm 1, 2, 3, 4, ou seja, posso ter 4 Exato. programas abertos, Quatro plugs abertos, e plugs. posso fazer copy-paste entre eles, o que dá muitas vezes jeito.
Exato. Obrigado, Jorge, pela ajuda. E por pelo menos ter acrescentado algo à conversa. Por acaso nem sequer pensei nesse ponto. Mas é um dos pontos interessantes. Eu, por exemplo, posso-vos dizer que tenho este programa aberto, aliás, tenho vários, mas tenho um destes programas que está aberto. Tenho as 4 pestanas ocupadas com 4 code plugs que são de colegas daqui da zona, que em vez de fazerem o code plug ficam à espera que eu atualize a lista de contactos. Nesta situação da lista de contactos ainda temos outra também. Já agora, já estávamos nos contactos, vamos continuar com os contactos. Não sei se esta coisa ficou por ordem, acho que ficou. Ok. Vamos só atualizar os últimos ouvidos de Portugal. Isto para quem tem o MD 380. Eu já vos explico qual é que é. O MD 380 só suporta 1024 contactos. Desses 1024 contactos há que retirar ainda os grupos de conversação, que estão exatamente dentro do mesmo, portanto, pertencem aqui. Então, podem fazer isto. E eu, por acaso, devia ter feito ao contrário. Ok. Estes IDs, isto que aqui está, são IDs que nunca foram ouvidos. Ou porque ainda ninguém os utilizou, porque são segundos IDs. Há aqui muitos segundos IDs. Há pessoal da velha guarda que pediu o segundo ID, nunca mais se lembrou que tem um segundo ID e, portanto, o segundo ID não está para utilização. E depois ainda temos assim colegas como estes, por exemplo, há 2071 dias que não falam. Então, o que é que eu faço? Portanto, faço aqui uma limpeza cirúrgica de quem falou de há um ano para cá são os únicos que eu importo. Isto vai-me permitir eu criar uma lista pelo menos de utilizadores que de há um ano para cá se fizeram presentes no DMR. E essa lista é muito menor e já me cabe num MD 380. Pronto, eu tenho feito isto aqui para colegas daqui das redondezas. Estes a 0 é todos aqueles que já falaram hoje. Já agora só para ficarem a saber. Pronto, e ficávamos com uma lista de 743, ou seja, isto já me cabe perfeitamente dentro de um MD 380. É uma maneira de fazer uma seleção. Ocasionalmente poderá acontecer, e pode muito bem acontecer, que algum destes, deixa-me cá ver, temos aqui muitos IDs novos, o 2011, 2016, 2025, que eventualmente são colegas ou que ainda não têm o rádio, ou são CR7 e não falaram, ainda só escutam via internet. Pronto, ocasionalmente poderá acontecer isso, mas é um ID, ou 2, ou 3, ou 4, e para todos os efeitos é uma maneira de filtrarmos estes 1121 para 741. Porque efetivamente são aqueles que trabalham. Desta lista já agora também há, e neste momento há um, portanto não há SKs que ainda constam da lista. Portanto, houve pelo menos 4 colegas falecidos, mas um eu ainda o eliminei da lista, os outros 3 não, portanto nesta lista ainda constam 3 colegas que já faleceram. Bem, nada mal, praticamente na hora do fecho. Boa tarde, Luís. Mais vale tarde do que nunca. E depois, mas uma das coisas que eu tinha dito era exatamente isso, que esta sessão hoje ia ser relativamente curta devido ao volume de pouca informação relativamente a estes equipamentos. Era só mais aquele tweakzinho de entrada.
e pronto, e o Luís Neto chegou praticamente para dizer olá, boa tarde ao pessoal. Sucintamente, Luís, uma pergunta, tem um MD 380 ou um UV 380 ou 390? Tenho MD 380. Desculpe. MD 380. Ok, MD 380. Pronto, eu por acaso baseei-me, a apresentação foi mais sobre os UVs, porque os UVs trazem uma informaçãozinha nova. Esta agora é quase que só para si. Portanto, o que é que nós temos dentro do MD 380? A situação que eu há bocado referi, de estes tempos, este é o tempo que ele nos leva a admitir a transmissão quando estamos contra um repetidor, leva um bocadinho de tempo. Por defeito e de fábrica normalmente veio os 960 milissegundos. E eu referi aqui a colegas, e disse 460, mas não é 480. E referi aqui a colegas para não baixarem dos 480 milissegundos, porque começa-se a perder. Se fizer envio de SMS via rádio, o SMS é enviado, mas no entanto não chega a sítio nenhum. Outra situação que eu também tinha dito era não desabilitarem os tons, portanto os tons estão sempre habilitados. O ter também o tom de informação, o tom de que o canal, o slot, neste caso, o slot está livre ou não. Entretanto, também apresentei este programa, isto é o Code Plug Editor, trabalha com todos estes equipamentos, pode trabalhar com 380, 390, no caso do Luís, como é um 380, pode ler e escrever diretamente no próprio rádio, portanto não precisa do CPS original. Tem a vantagem de ir buscar a lista de contactos diretamente. No caso do MD 380 terá mesmo que só ir buscar a de Portugal. E eu entretanto tinha falado aqui aos colegas numa maneira de filtrar isto, de maneira a termos pura e simplesmente os contactos que efetivamente de momento estão ativos. Depois o Luís, se quiser, eu envio-lhe o link do vídeo e depois vê essa informação, não vou agora estar novamente a repetir-me. Algo mais que me queiram apontar e que me esteja a escapar, por favor. Ouvir-me. Boa tarde a todos. Boa tarde. Queria-lhe fazer só uma pergunta que de alguma forma pode ser um bocadinho aqui off the record, mas tem a ver com o Code Plug Editor. Que é assim, isto, embora não esteja na lista de equipamentos compatíveis o GD37, se há forma de utilizar, por exemplo, o CPS feito neste editor GD77, ou isto não funciona de todo? Eu, por acaso, dentro destes workshops, exatamente fugi do GD77 em primeiro lugar por não o conhecer. Esse é o primeiro ponto. E fugir, e não lhe posso garantir, não posso lhe dizer que sim ou que não. Posso tentar e entretanto depois já agora o seu indicativo, Eduardo. É o Fernando Santos. Mas eu posso fazer o teste, porque eu tenho os dois equipamentos e posso fazer o teste. Só lhe estava a colocar a questão, porque se souber, pronto, já ficava com essa. Pois, mas tudo bem, tudo pronto, era exatamente isso que a única coisa que eu iria fazer era aproveitar um code plug qualquer daqui de um MD, de um V, qualquer coisa assim do género, e depois tentar ir ao CPS do GD77 a ver do que é que ele se queixava. Mas é capaz de se queixar muito. Depois também eu posso fazer isso e depois também lhe dou feedback se for possível. Sim. Já Agora.
eu por acaso, pronto, é exatamente aquilo que eu disse, não conheço o equipamento, ou não conheço, nunca o tive nas mãos, nunca trabalhei diretamente com ele. Já fiz aí algumas coisitas, principalmente aí para aqui é um colega em visual, com a história do firmware do Roger Clark e as alterações e tal. Entretanto, tem-me conta uma situação que é o CPS original, ou seja, o CPS do Roger Clark está porreirinho, inclusive, por exemplo, a seleção dos grupos de conversação permite definir no próprio grupo de conversação em que slot é que ele sai, para não haver aquele erro de sair no slot errado. Mas, por exemplo, perde funcionalidades em relação ao CPS original. Há certas e determinadas funções que estão no CPS original que no de Roger Clark pura e simplesmente foram omitidas porque, pronto, ele também fez aquilo mais para invisuais e, portanto, baseou-se nesse sentido. Ou seja, não tenho certezas absolutas acerca desse equipamento, nem acerca da forma de trabalho dele. Mais alguma questão? Nenhuma. Eu vou aqui só ver se consigo. Onde é que eu tenho isto? Onde é que eu tenho isto? Dê-me só um segundo. Para o B. Ok. Porque já que falei no Anytone também, aproveita e deixa para falar aqui. Canais. O Anytone tem aquela função de ranking que é dar-nos a informação do equipamento que está mais perto de nós ou a que distância é que está o nosso interlocutor. O V380, 390 também permitem exatamente a mesma função, a coisa chama-se outra, chama-se o RxGPS Info. Pode estar ou não habilitado dentro do canal que nós pretendemos, do canal que nós estamos a utilizar. No caso do GPS, e como veem, eles estão todos a não, eu até vou pôr sim, pronto, só para saberem que aqui no DAR local ele faria o envio do TX e a recepção do RxGPS no Anytone tem uma outra configuração, neste software tem esta, e já vamos ver no próprio software original. Portanto, onde é que eu pretendo utilizar o GPS? Foi criado um contacto, neste caso é diferente do Anytone, eu tenho que ter nos contactos digitais, e tenho porque eu sei que o vi, não sei se no fim, se no princípio, no meio, mas eu sei que já vi para aqui um contacto que se chama APRS. Esse contacto APRS pode ser o nosso 268-999 ou um dos outros. Pronto. Portanto, tenho aqui qual o contacto selecionado, o tempo. Este tempo vai um bocadinho contra estes equipamentos chineses. O envio de GPS ao mesmo tempo é dado por aquilo que vocês põem no self-care. Na vossa área de self-care, quando definem que o equipamento é um Chinese Radio, têm a possibilidade de dizer que o envio é automático de X em X tempo. Uma das funções do BrainMaster é ir verificar exatamente aquele ID dentro daquele período. Ou seja, um género de um query ou ID derivado ao equipamento que é. Hoje em dia os equipamentos já têm um timer, portanto, desculpem, não sei até que ponto é que não poderá ser ultrapassado ou ignorado, aliás, a configuração do tempo no self-care. Portanto, eu aqui tenho o rapazinho escolhido, aqui só tenho por isso simplesmente que dizer qual é que é, dentro daqueles que viram aqui,
dentro dos 16, só tenho que selecionar qual é que é o meu escolhido. Pronto, isto seria o envio do GPS ou a recepção de GPS. A recepção de GPS é feita pelo equipamento em si. Acho que se um Anyton tiver a fazer ranking, um Taitera não vai receber. Portanto, eu acho que eles só se conseguem ver em equipamentos do mesmo tipo. Eu digo isto porque já tentei fazer essa experiência aqui entre o Anyton D578 e o Aitera, e ele não consegue entender o que é que o Aitera lhe manda. Assim como o Aitera também não consegue ver, fazendo um query dentro do mesmo TG, não consegue saber que as coordenadas do outro. Portanto, eu tenho a impressão que estas funcionalidades de ranking e RxGPS e tal só funcionam em equipamentos da mesma marca. Alguma questão, principalmente então para o colega Fernando? Alguma questão que queiram colocar? Aproveitem. Não sendo o tema direto desta aula, tu recomendas o uso deste CodePlug Editor também para o Anyton? Eu pergunto isto porque o software, o CPS que vem com ele, é um bocadinho melhor do que, ou tem muito mais funcionalidades que propriamente os CPS que vêm com o V380 e com o 380 por aí fora. É assim, este CPS foi feito exatamente só para o MD380, ele foi sendo melhorado no tempo. Com respeito ao Anyton, não, são completamente distintos, são muito diferentes. Inclusive, quanto mais não seja, e isto é uma coisa que o colega até entende tão bem quanto eu, há campos dentro da tabela que não existem. Portanto, claro. Portanto, logo aí está posto de parte. Aliás, a situação das atualizações do Anyton, e eu agora há uns tempos publiquei aí no nosso grupo do Telegram, eles aconselham vivamente a fazer o reset ao rádio e depois com o CodePlug novo, com o CPS novo, importar o rádio vazio. Ou seja, vamos importar pura e simplesmente os campos das tabelas que lá estão. O rádio está vazio, não tem nada. Depois então é que vamos, sim senhor, a fazer um import de toda a exportação que tínhamos feito. Portanto, isto é um conceito que eles dão exatamente por esse motivo. São criados campos novos e vamos transformar isto em bases de dados. São criados campos novos dentro das tabelas, mas se nós mantivermos o mesmo CodePlug, aquela tabela está mal preenchida ou a informação que está naquele campo afinal não era naquele, é no outro, e não há uma maneira de fazer uma reindexação daquilo, portanto aquilo não é nenhuma base de dados. Portanto, a única forma correta de o fazer é importar livre, limpo, sem nada, e depois descarregar lá para dentro então toda a informação com o export. O mesmo não é viável numa data de outros equipamentos. No caso destes CPS, eles têm também o import e o export, o que dá facilidade, e eu por acaso trabalho muito com isso, fazer a exportação para CSV, importo com o Excel, adiciona-se colunas, retira-se colunas e coisas assim do género, e depois volta-se a importar. Mais alguma questão? Sobre o tema não, tinha uma outra pergunta para te fazer, mas era curiosidade e não tem nada a ver com o tema. Ok. Então poderemos dar por encerrado esta explicação acerca das pouquinhas coisas que podem ser feitas a nível dos UBs 380, 390, e já agora o aproveitar uma vez mais e fazer a publicidade ao CodePlug Editor.
que é uma coisa que eu já utilizo há muitos anos e que inclusive existe um vídeo meu de trabalho sobre o Code Plug Editor. Este programa, por acaso, foi muito bem conseguido. Os meus parabéns lá. Nunca percebi se é um inglês, se é uma inglesa. Mas pronto, os meus parabéns a eles, porque indiscutivelmente fizeram uma coisinha boa. Pá. O equipamento também é bonzinho, embora limitado, pá, mas paciência, mas é um belíssimo equipamento. O MD380 ou o 390 foram os grandes responsáveis pelo DMR mundial. Posso-vos dizer que em 2015 isto era um assunto que por acaso na altura, e o Rui Costa já pertencia ao nosso grupo, em 2015 existiam 50 mil registros de DMR. Entretanto apareceu o Taitera, o MD380, e no intervalo de um ano passou-se para 70 mil, e no intervalo de 2 anos chegou-se aos 100 mil. Não é por nada que vem aí a versão 2 do Anytone, por causa da memória, principalmente. Sim, mas hoje em dia já não se justifica. Bom, não se justifica ponto e vírgula. Pois. Funciona bem nos hotspots. Não, funciona, sim, pronto. Mas não funciona nos repetidores. No teu caso estás limitado porque o teu repetidor é um Motorola. Mas, portanto, a rede em si divulga o TA, portanto, a informação de indicativo e do operador. Quando o operador teve o trabalho de ir ao self-care e pôr lá qualquer coisa, que ainda há aí muitos, que aparece o indicativo e depois aparece DMR ID 2.268 qualquer coisa. Mas, portanto, estava eu a dizer que com a vantagem do TA da rede, perde-se um pouco a necessidade de ter uma lista de contactos. Por exemplo, a MD380 e o 390, epá, mesmo que tenha TA na rede, ele não o vê. A não ser que meta o tool Z. Portanto, um firmwarezinho que lhe dava certas e determinadas vantagens, a possibilidade do promiscuous, a possibilidade do TA, portanto, é uma vantagem para o MD380. Mas, portanto, isto veio à conversa da responsabilidade da Taitera em o número de utilizadores mundial ter triplicado. Ora, se nada mais e se mais ninguém tem nada a acrescentar, eu daria por terminada esta sessão. Agradeço a todos. Ainda deixo no ar se mais alguém tem alguma perguntinha a colocar. Agora, por falar em perguntinha, existe este parâmetro, este nos MDs, nunca ninguém conseguiu saber ao certo o que é que isto é, ou seja, mesmo numa consulta direta à Taitera, ao suporte da Taitera, a resposta é meio embrulhada e não há uma explicação correta da funcionalidade disso. Portanto, até hoje andamos todos a pensar que possa pura e simplesmente ser um género de um controle automático de frequência ou a sensibilidade do controle automático de frequência. Se eventualmente alguma vez sentirem que contra um repetidor têm dificuldade em entrar ou têm dificuldade em descodificar, sendo que o sinal até é bom, tentem alterar estes parâmetros. No caso da transmissão será o TX, no caso da recepção será o RX. Portanto, isto tem 3 parâmetros, low, middle e high, portanto nunca se chegou muito bem à conclusão. A certeza, porém, de vez em quando há benefícios, ou seja, quando há estas alterações, há depois reportes que sim senhora que a coisa melhorou e agora está bom.
Portanto, é um pouco especular no futuro, porque acaba por não se saber muito bem qual é efetivamente a funcionalidade disto. Mais ninguém tem nada a acrescentar. Desejo a todos uma boa tarde, votos de um bom domingo. Não vão lá para fora porque de vez em quando chove. Agora está sol. E até à próxima. Olha, Chove e podem cair foguete. Sim. Pois. Quem Uma pergunta. Houve alguém que falou, mas não Dos percebi. foguetes. Qual é que foi o colega que falou? Fui eu disse, está de vez em quando a chover e a cair foguetes. Pois, eu também ouvi foguetes. Olha, por acaso não. Epá, ainda não me dei conta. Jorge, Sim. uma perguntinha. Para já, em relação a um comentário que fizeste aí, eu estive a fazer umas análises e o nome Katy é um nome feminino. Portanto, o G6AM1 é uma senhora. É uma senhora. Quase certeza. Mas não consegui encontrar uma única Não, mas dela. nunca consegui perceber se efetivamente era ela a programadora, se era a mentora da ideia. Pois, ela nunca consegui isto, perceber. Há muito poucas referências na net, é engraçado. Exato. Inclusivamente no QRZ. Exato. E quando não tem mais nada. Agora lá está tal coisa, isso também deixa aquela dúvida que eventualmente poderá ser programadora. Ou seja, tem uma carta de rádio amadora simples, foi sem querer. Algum dia de 2 ou 3 shots a mais no bar, qualquer coisa assim do género, e lembrou-se de tirar a carta de rádio amadora. Poderá eventualmente ser isso, não sei. Daí olha, eu não tenho a certeza. Outra pergunta. Que tenhas conhecimento, terás ideia, eu tenho feito pesquisas, tenho falado inclusivamente com a Tite diretamente, e a resposta é sempre a mesma, que não há absolutamente nada em relação a um outro rádio, que deve haver muito pouca gente que o tenha, que é o MD430, que é o pequenininho. Sim. Também DMR. Aquilo até hoje, eu não me dei muito ao trabalho de fazer o que quer que fosse, porque não há qualquer compatibilidade de code plug com qualquer outro modelo existente. E a Tite que continua a insistir que é muito trabalhoso fazer o que quer que fazer uma política de import-export do CPS do equipamento. E como é óbvio, como pouca gente tem, quase ninguém se debruça sobre o assunto, e ou se faz tudo à mão, ou então arruma-se o rádio a um canto. Porque o reverse engineer de uma coisa dessas é capaz de demorar dar muito tempo, pois. E não justifica não havendo rádios suficientes. Exato. E a própria Tite, não hajam dúvidas que não tem o mínimo interesse em não, porque à partida a Tite é um fabricante de equipamentos. Portanto, todo e qualquer software é sempre outsiders. Outsiders é sempre alguém de fora, porque eles não têm nada a ver com o software. Teriam que pagar e não pouco para fazerem. Exato, isto acontece com quase todos os fabricantes. Entretanto, pegaste aí num ponto que, infelizmente é assim, pronto, paciência, que é, de vez em quando fazemos más escolhas, chama-se isso a má escolha. Nós de há uns tempos para cá temos, não temos subscrição nenhuma, aliás nem sequer recebemos dinheiro da Anytone para tal, mas temos difundido que o melhor equipamento para nós, radioamadores, para a nossa utilização, seja manualmente, seja operação manual. Há quem goste, há quem esteja nas tintas para o PC e quer um rádio que ele possa operar à mão. Pronto, e o Anytone é perfeitamente operável à mão. Há quem seja como eu, que já não me lembro muito bem qual é que é a tecla do não sei quantos, e que o rádio tem que estar todo preparadinho para eu rodar botões e estar a trabalhar. Portanto, para um ou para o outro tipo de utilizador, temos divulgado amplamente que a melhor escolha é o Anytone. Sem dúvida.
Mas pronto, mas depois E eu concordo a 200%. compra-se um Aitera 355, depois compra-se Não, o problema é um quando MD 400, depois compra-se um GD 77, depois compra-se um Baofeng 18.2. O MD 430 infelizmente tem uma história lógica. Eu andei durante cerca de 2 anos, portanto, desde que eu comprei o meu primeiro 380, e foi Tight, que eu andei a chatear a Tight, uma fulana muito simpática, de uma chinesa que de vez em quando manda mails e nunca se esquece do Natal de mandar as boas festas por aí fora. E pá, durante 2 anos e tal andei a chateá-la. Epá, mas quando é que vocês fazem um radinho pequenino, que eles têm uns outros analógicos também pequenininhos, e passado 2 anos e tal ela manda-me um mail muito simpático a dizer, olha, afinal já temos o rádio que tu queres. E ao MD 430, pá, eu senti-me obrigado a bem ou a mal a comprá-lo. E o que é certo é que eu comprei, mas está mais ou menos arrumado um canto. Realmente é um bibelô maravilhoso, pequenino como tudo, como rádio DMR, só que tive a infelicidade de quem programou o CPS nunca devia na vida ter visto os outros softwares dos outros modelos Type. Portanto, não há qualquer compatibilidade. O mesmo acontece, por exemplo, com a Aitera. Mas esses têm uma marca de renome por trás, dizem. Sim, mas podem-se dar esse luz, como a IAS pode-se dar esse luz por aí fora, não é? Não haver compatibilidade. Tenho a Aitera móvel, tenho a Aitera portátil, e saiu aquele Aitera que muita gente adora, muita gente, que é uma coisinha do tamanho do maço de tabaco, cabe no bolso da camisa. Pronto, é equivalente a este 430. Exato. É o 375? Sim, é 3, pode ser o 355, pode ser o 365, pronto, mas é uma coisinha dessas. E aquilo é completamente incompatível entre todo e qualquer software da própria Aitera e depois extraordinariamente limitado. Por exemplo, eu não sei qual dos modelos, não sei se o 55, se o 65, tem 256 canais. Ok, pois. Portanto, mas lá está tal coisa, é as tais escolhas, pronto, de vez em quando uma pessoa faz uma escolha. Agora apareceram os POC Radio. Pronto, e há gente a comprar a POC Radio sem saber se a rede aceita a ligação POC. Pior ainda, sem o próprio fabricante conseguir explicar como é que aquilo se liga. Espetacular. Pronto, mas é pelo aspecto, é pelo bibelô. Portanto, estamos na chamada sociedade do temos este produto, vendemos. Como é que trabalha? Isso a gente não sabe, a gente só vende. Como é que trabalha? A gente não sabe. A gente vende isto. Colegas, se mais ninguém tiver nada a acrescentar, eu gostaria de dar a sessão então por terminada. Desejo um bom sábado e um bom domingo a vocês. O sábado já passou. O sábado não, domingo. O resto um bom domingo e talvez até um próximo. Há colegas que estão também registados para a próxima semana. Preciso mandar mail, Jorge? Não, o mail é emitido para todos aqueles que têm registro. Não, por isso é que eu estou a dizer, preciso... Não, já desta feita, okay. Mas por acaso fiquei sem saber, ou seja, também está na próxima. É. Ok. Tá, ok. Uma boa tardinha também para todos. Uma boa tarde a todos. Boa tarde e obrigado, Jorge. Karina, Paulo, Rui, Arnaldo, Fernando, Gonçalo, que hoje esteve muito caladinho, Luís Neto, Luís Neto, que chegou atrasado, mas que eu vou-lhe enviar o link da formação. O Gonçalo disse que não era pasto, era insert, ele disse qualquer coisa. Desculpe. O Gonçalo disse que não era pasto, era insert, ele disse qualquer coisa. O à parte era dele. Não, nem me apercebi. Nem eu. Como ele entrou de pantufas e continua com o microfone desligado.
e continua com o micro desligado. Aliás, provavelmente não está lá. Só vem marcar a presença. O Zoom tem destas coisas, pá, eu também faço o mesmo. Jorge, eu já lhe mando uma mensagem a dizer que ele ganhou um rádio novo, só que como não estava em direto, não tem direito a ele. Não tem direito a ele. Eu, a semana passada tive uma reunião de empresa com a parte do IT, os colegas do suporte em Espanha. E então lá o chefe de serviço, o Lázaro, iniciou a explicação. Desculpa,